E aí na tela a gente tem a média de público em 2023, tá? O Flamengo fez 11 jogos no estádio nesse ano, a média de 51 mil torcedores. O Vasco jogou 3 vezes, a média também é altíssima. E o Fluminense, como mandante, também 11 partidas e a média de 35 mil torcedores. Claro, as partidas aí sempre como mandantes, tá? Não os jogos totais que eles fizeram no estádio. Vamos lá, Eugênio, você é quem tem mais vivência de Maracanã que todos nós aqui. Horas de Maracanã. E aí, quem tem razão na briga, Eugênio? Eu tenho décadas de Maracanã. Meses, anos. Eu, infelizmente, tenho poucas horas de Maracanã, eu também infelizmente. Frequento Maracanã desde a minha infância. Qual é a pergunta? Vamos lá. A pergunta, meu amigo, tem um amigo Edson que perguntou para mim, eu falei assim, cara, uma pergunta tão boa que eu vou fazer para o Eugênio. Quem tá certo, Eugênio, na disputa? Essa é a pergunta mais difícil, né, de responder, né? Quem tá certo, quem tá errado. Vamos lá. Em primeiro lugar, o Maracanã é público. Sim. Começa por aí. Ele pertence ao governo do Estado, consequentemente ao povo do Estado do Rio de Janeiro, né, que paga os seus impostos. E sempre foi assim. E o Maracanã sempre recebeu, historicamente, os 4 grandes times do Rio de Janeiro enquanto mandantes. Sim. Mesmo o Vasco já tendo São Januário. Mesmo o Vasco tendo São Januário é anterior ao Maracanã. E até então não existia Newton Santos. Né? Não, estou colocando isso lá. Maracanã é de 50, né? Isso. 1950. Né? O Fluminense tem o estádio dele até hoje, lá em Laranjeiras, né? Um estádio muito pequeno, mas por muito tempo recebeu jogos do Fluminense. O Botafogo às vezes jogava em Niterói, né? O Botafogo jogou muitas vezes em Niterói, mas antes disso, voltando mais no tempo, no estádio mesmo ali, na General Severiano, em Botafogo, clássico, estádio assim de como Botafogo. O Flamengo mandou jogos do Campeonato Brasileiro na Gávea. Na Gávea e tal. Mas desses aí, o Vasco é quem tem próprio o estádio há mais tempo. E aí é uma história maior, depois a gente pode contar. Mas o fato é que todos jogavam no Maracanã. Até que veio primeiro o Botafogo conseguiu a cessão do Newton Santos, que também é um estádio público, esse é da Prefeitura do Rio de Janeiro, que está cedido ao Botafogo. Também é público, mas tem um contrato de cessão ao Botafogo. Não pertence ao clube. Amanhã, quando terminar esse contrato de cessão, algum outro clube pode ter o interesse em participar da gestão. No caso do Maracanã, o que aconteceu? A partir da Copa do Mundo, quando houve a última grande reforma do Maracanã, o governo do Estado desistiu de ser o administrador. Passou, na época, para uma empresa, que era a Maracanã S.A., que era comandada pela Odebrecht, empresa que fez a reforma no Maracanã. Tem toda uma conjuntura política para explicar isso. Fato é que essa empresa, essa concessionária, disse que não conseguiu fazer o dinheiro que ela imaginava com o Maracanã, porque havia uma série de outras questões da reforma do estádio. Acabaria lá o estádio Célio de Barros, que é o estádio de atletismo, acabaria piscina, construiriam shoppings e nada disso aconteceu. O próprio museu ali próximo. O Museu do Índio ali perto e tal. Isso não aconteceu, então, segundo eles, não ficou viável financeiramente. E o Maracanã voltou ao governo do Estado, que não quer administrar. Que entende que se ele administrar, vai ser deficitário. Vai ser um prejuízo para o Estado. E aí pretende repassar isso aos clubes. O ideal, na minha opinião, é que os 4 clubes participassem da gestão. Mas essa gestão foi entregue a Flamengo e Fluminense. Um contrato de cessão que já terminou e vem sendo prorrogado a cada 6 meses. Quando essa nova direção do Vasco entrou com a SAF, demonstrou interesse em participar da gestão do Maracanã. Só que essa nova licitação não acontece. A atual cessão a Flamengo e Fluminense, ela vai sendo prorrogada. Mais 6 meses, mais 6 meses. Que é normal que há 3 ou 4 anos o Vasco não tivesse interesse. Claro. A gente não tem condição nesse momento de entrar nessa disputa. E o Vasco passou a ver como negócio. Agora as coisas mudaram aqui. Peraí, eu quero participar pelo menos da discussão de quem vai administrar. E essa é a grande briga política. Enquanto isso, a gestão continuou com o Flamengo e Fluminense, que não querem que o Vasco jogue lá. Segundo eles, porque atrapalha o gramado. Realmente o gramado é muito utilizado, o gramado não está em grandes condições. Mas a questão é até quando eles vão ter essa sessão e se é justo que eles tenham a sessão exclusiva do Maracanã, se outros clubes não podem participar da gestão. Essa é uma questão que precisa ser resolvida. Sim. Porque o Vasco tem direito de pleitear, participar da gestão do Maracanã. E aí cabe a um poder moderador, que é o governo, e aí eu acho que falta força política ao governo do Estado para se estabelecer.
porque às vezes ele cede, porque tem interesses políticos com A, com B ou com C, para um lado ou para o outro, né? Isso pode variar de acordo com o vento, né? A política a gente sabe como é. Mas o poder moderador, que no caso é o dono do estádio, que é o governo, deveria estabelecer, olha, temos o Maracanã, vai funcionar dessa forma, dentro desse modelo, vocês aí se decidam. Porque o gramado, sim, está sendo prejudicado. Sim. Por exemplo, o que o Vasco pleiteia não é jogar todas as suas partidas no Maracanã, é jogar algumas partidas direito, né? que tenham um potencial financeiro maior. Então, o jogo com o Palmeiras. Esse jogo é um jogo domingo à tarde, grande. 4 da tarde. Caramba, vai encher o Maracanã. 50 mil ali. Até porque o custo de abertura do Maracanã não é baixo. Você tem um custo fixo que, se é para 10 ou para 50 mil, o custo fixo está lá. Então, há jogos mais interessantes para o Vasco que ele mande em São Januário, né? Que tem uma expectativa de público menor. Mas essa é uma questão que, assim, acaba superando, como tudo que envolve futebol, supera a lógica, vai mais para o lado emotivo. Emocional. E aí cada um começa a buscar, apontar o dedo para o outro, porque a história do seu time, porque a história do meu, porque não sei o quê. Que eu acho que não é a questão. A questão é ser correto. Não, é assim um bem público. Quem vai ou não, né? O Flamengo e o Fluminense hoje pagam as contas, ao que parece, mais o Flamengo do que o Fluminense, de fato. Não sei como é que funciona essa divisão. Mas dentro de um contrato que precisa ser revisto, porque já acabou. E está sendo prorrogado. E falta decisão política ao governo para resolver essa pendenga. Mas acho que tem o fato novo, recente, de ontem, é a marcação de território de Flamengo e Fluminense. Assim, foi chegaram no balcão e bateram na mesa. E essa união de força entre ambos, né? Contra o Vasco. Contra o Vasco. Porque o Vasco ele entra na justiça acionando ali o governo, certo? Que é hoje quem... E Flamengo e Fluminense se posicionaram. Como partes interessadas, somos os maiores e é isso. Representamos 70% do futebol carioca, né? Como a gente viu ali na matéria. E até curioso que um dos argumentos é o seguinte, né? O Vasco tem pretensões econômicas aqui e a gente não tem pretensão, né? Flamengo e Fluminense tem pretensão esportiva. Mas não é um erro ter pretensão econômica. Não é um erro ter pretensão econômica. É uma necessidade você ter uma pretensão econômica. Exatamente. Então, é que a premissa está colocada assim, a gente está aqui com o esporte. E é verdade. Flamengo e Fluminense utilizam mais mesmo. Se você pergunta, tira do Rio o debate e pergunta isso no interior do Amazonas, alguém vai te falar, o Flamengo e o Fluminense jogam no Maracanã. E o Vasco? Ele vai coçar a cabeça, mas vai responder. Em primeiro debate pronto, talvez ele responda ao São Januário. Sim, a pretensão esportiva maior acaba sendo ali. Mas não existe esse puritanismo de achar que não pode ter pretensão econômica. É que eu acho que a premissa é que não está... O Vasco pode ter pretensão econômica, assim como a esportiva. Como o Flamengo pode ter isso também, e tem isso, né, no seu estádio. O fato é que, assim, não é nem Fluminense nem Flamengo que determinam quem é o maior e quem pode ou não pode usar o Maracanã, né? Tem um contrato, obviamente, mas o interesse e a vontade é para todo mundo que está ali, né? Dos clubes, inclusive o Vasco. Agora, a questão é quem que vai puxar esse fio de incluir o Vasco e tomar a decisão, jogar a decisão ali para os três, né? Já que o Botafogo não entra nessa. É difícil. Porque o Vasco... No meio disso tudo tem um gramado. Tem, claro. E a gente não sei se tem algum estádio no mundo do tamanho do Maracanã com 3 ou até 4 times assim jogando ali, né, semanalmente no mesmo estádio. Porque a gente conhece alguns estádios importantes que 2 times dividem esse estádio e a discussão do gramado não é aqui do Brasil, ela é mundial, né, sobre a condição do gramado quando 2 times disputam 2 jogos por semana ali no mesmo estádio, né? Mas 3 eu não lembro de ter, assim. 3 ou 4 eu não lembro de ter. Assim, um time, e o gramado vai sofrer. E antigamente, o gramado que tinha era o gramado, entre aspas, ruim para todo mundo, mas né, aí você divide as responsabilidades também, né? Lógico. Claro, gramado, e quando o Vasco quer participar da discussão, não é assim, ó, Flamengo e Fluminense, vocês continuem pagando a conta, mas em um estádio público eu quero jogar de vez em quando. Ele quer participar também dessa administração. Ele quer participar da administração, mas mesmo que jogue de vez em quando, tem um custo e tem que pagar o custo de jogar de vez em quando. Mas a questão vai além disso, né? Porque nesses momentos, quando ele quer jogar de vez em quando, não se permite que ele jogue. Esse último jogo com o Palmeiras, ele teve que entrar na justiça para ter o direito de jogar. Então, assim, eu vou ficar aqui, não quero participar da administração, mas quando eu precisar, o estádio está à disposição. Não está à disposição, porque a atual gestão não quer que ele jogue. É uma equação difícil. Sobre a questão do gramado, já se falou, por quê?
recentemente o Botafogo trocou o gramado do Newton Santos, é um gramado hoje sintético, que, por que não pode ser uma solução para o Maracanã? Também porque hoje a gente já tem a Arena da Baixada, Allianz Parque, já tem agora o Newton Santos, uma maneira de você manter uma qualidade de grama dentro do estádio, que é o estádio que vai ser mais utilizado, porque está ali para isso, né? O Maracanã, que bom que está sendo utilizado, não é um elefante branco. Ainda bem, né? Não é elefante branco, mas ele tem os custos que têm que ser compartilhados por todos também. Então, eu acho que é interessante a questão de você dividir a gestão por 3 ou por 4, se o Botafogo tiver interesse em entrar e, eventualmente, jogar no Maracanã, por que ele não pode? Né? Todo mundo tem que participar do ônus e do bônus da situação, né? Da parte boa e da parte ruim, que é administrar um estádio como o Maracanã. Mas, ao que parece, não há. Eu acho que há também uma questão de olhar para o Vasco como uma possível ameaça de alguém que está chegando, está querendo crescer. Porque aí, assim, é um temor só com o gramado ou é um temor que financeiramente isso seja uma nova ferramenta para o Vasco, com né? o gramado é preciso dar uma solução e não alguma coisa paliativa, né? Uma solução pode ser o estudo da utilização de um novo gramado, isso que o Eugênio está comentando. Porque, do contrário, fica, sim, um puxando para um lado e dois puxando para o outro. Exato. Questão, então. Mais uma questão envolvendo aí o futebol carioca, com o Fla-Flu de um lado e o Vasco da Gama do outro, hein? Tomara